Vamos tirar algumas aplicações da epístola de Paulo aos Gálatas. Você poderia dizer para mim o seguinte agora: professor, mas faz tanto tempo que não fazemos aplicações, que não tiramos lições práticas do texto de Gálatas, por que agora? Na verdade, não importa o momento em que você vai fazer a aplicação do texto. O importante é você primeiro entender o que o texto diz, você realmente compreender a mensagem bíblica. Agora, em algum outro momento, você vai ter que separar um tempo para fazer a aplicação. Isso é indiscutível. Por quê? Porque sem aplicação, você não consegue ver o sentido do texto para a sua vida pessoal. Não consegue. Quando você só estuda o texto, você responde aquela pergunta: o que o texto quer dizer? Mas quando você aplica, você responde a uma outra pergunta, que é: o que esse texto quer dizer para mim, para o meu dia a dia, para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família, para o meu trabalho, enfim, para o que eu vivo e para o que eu passo no dia a dia. É isso. Então, cedo ou tarde, você vai ter de fazer a aplicação. E vamos fazer isso agora. Como ficamos um tempo sem aplicar, eu resolvi separar aqui um trecho bem longo, o capítulo 3 inteiro de Gálatas, e pegando um pouco também do início do capítulo 4. Então nós vamos tirar aplicações de 3:1 até 4, versículo 7. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Olha a seriedade aqui do apóstolo Paulo quando se trata de assunto de salvação. Ele foi bem rude aqui. Veja como ele se dirige aos Gálatas. Gálatas insensatos. Insensato mesmo que dizer, estúpido, sem bom senso. Para o apóstolo, ter problemas na nossa vida cristã é uma coisa, agora pular fora da vida cristã é outra. Quem conhece a Cristo sabe que não tem para onde ir. Lembra daquela passagem quando Jesus está pregando uma mensagem muito dura e todo mundo se escandaliza e Jesus pergunta para os seus discípulos mais próximos: vocês também querem ir embora? E Pedro responde: Senhor, para onde iríamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, mesmo que o crente passe por um momento difícil na vida dele, na vida cristã, mesmo que ele passe por dúvidas, questione a sua própria fé, uma coisa ele tem que ter certo no seu coração: não há para onde correr. Se estiver ruim com Cristo, pior sem Cristo. Se estiver sofrendo com Cristo, pior sem Cristo. Então, não há outra palavra mesmo. Insensatos, estúpidos, sem bom senso. Era isso que Paulo estava pensando dos Gálatas, e é isso que a gente pode pensar de alguém que, tendo conhecido a Cristo, pensa que pode viver melhor sem ele. Versículo 2: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem ouviu a respeito da graça da salvação em Cristo não deveria nunca mais pensar em obras para ser salvo. Nunca mais. Vou fazer isso aqui, vou tentar fazer aquilo para agradar mais a Deus. Vou ver se eu consigo ponto com Deus fazendo isso. Eu vou ver se eu consigo um crédito lá no céu com tal coisa. Que é isso? Isso aí não existe mais para um crente que ouviu a mensagem da graça. Ele sabe que obras não influenciam em nada em termos de salvação, em termos de Deus, vai me acolher porque eu fiz tal e tal coisa para ele. Não. A Bíblia mesmo diz que nós não temos nada para dar a Deus que não nos tenha sido dado primeiro. O que nós poderíamos oferecer a Deus em termos de algo inédito? Não temos nada. Deus nos deu tudo, deu saúde, vida, inteligência, criatividade, recursos. O que nós poderíamos oferecer a Deus para ganhar ponto com Ele? É por isso que nós precisamos entender que, na verdade, tudo é uma questão de graça, é um favor imerecido que Ele nos concede. Temos de nos alegrar nisso e sempre, sempre oferecer alguma coisa por gratidão, por amor, ponto. Nada mais que isso. Vou pagar penitência, vou subir uma escada de 1000 degraus. Não precisa de nada disso. O que a gente precisa, se a gente estiver precisando de alguma coisa, é ir a Deus por meio de Cristo. Cristo, Ele nos garante as bênçãos de Deus. Ele nos incluiu como herdeiros. O que nós temos de fazer é pedir com fé. Se Ele quiser dar, Ele vai dar. Se Ele não quiser dar, Ele não vai dar. E a gente tem que aprender a aceitar isso também. Assim é a vida cristã. O apóstolo repete a palavra dura que ele usou no versículo 1. Olha o versículo 3. Sois assim insensatos, isto é, sois assim estúpidos
estúpidos, que, tendo começado no Espírito Santo, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Em outras palavras, tendo começado numa salvação pela graça, vocês estão agora buscando uma salvação por meio de observância da lei, por meio de obras. Olha, na visão espírita ou muçulmana, ou de qualquer outra religião, esses crentes aqui, entre aspas, estão de parabéns. Porque fora do cristianismo, todas as outras religiões, elas pregam que a pessoa precisa fazer alguma coisa para ser salva. Elas pregam isso. Até aquelas igrejas que se dizem evangélicas, mas no fundo são seitas, são chamadas de seitas, elas são assim chamadas por quê? Porque elas também dizem que você tem que observar alguma coisa para ser salvo. Quando parte para esse caminho aí, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você não vai ser salvo. Quando parte para esse caminho, aí deixou de ser evangélico, deixou de ser uma igreja cristã verdadeira, aí já passou para o lado de lá, das outras religiões. Porque todas as outras, como eu digo e repito sempre, todas as outras fora o cristianismo verdadeiro, elas ensinam que você precisa fazer algo para ser salvo. Então, os gálatas que começaram com a graça, agora estavam se aperfeiçoando na carne, ou seja, estavam se aperfeiçoando na busca de uma salvação pelas obras. Total perda de tempo. Versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se, na verdade, foram em vão. Os gálatas passaram por perseguições. Nós não sabíamos disso até Paulo revelar aqui. Eles passaram por perseguições, sofreram por causa do evangelho, sofreram porque aceitaram a Jesus como Salvador. E de repente, por causa de um papo furado, por causa de um ensino enganoso, eles estavam abandonando a fé simples no Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo simples? Porque é simples mesmo, é só crer em Jesus como Salvador. É só crer que Ele fez por você o que você não pode fazer. É só isso. E eles estavam caindo naquele papo furado lá dos judaizantes e abandonando essa salvação obtida de uma forma tão singela, tão simples, por meio de simplesmente depositar confiança em Jesus Cristo. Versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Note que era a pregação da fé e da graça que vinha acompanhada da presença do Espírito Santo e de milagres. Se você der uma lida, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá que onde era pregado esse evangelho, o Espírito Santo se manifestava e ocorriam também coisas milagrosas, sobrenaturais. Com essa mensagem de que precisa crer em Jesus, por meio dessa mensagem da graça, que o Espírito Santo agiu, se manifestou e que milagres ocorreram. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: se foi por meio da mensagem da graça e da fé que o Espírito Santo veio para a vida de vocês e que milagres extraordinários acontecem entre vocês, por que ir para outro caminho agora? Por que trilhar o caminho de observância da lei como todas as outras religiões? Por que fazer isso? Paulo quer trazê-los à razão de novo. Paulo quer recuperar neles o bom senso. Veja que Paulo ainda tem esperança neles. Aqui no versículo 4, ele falou: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se, na verdade, foram em vão. Quer dizer, ele está na dúvida. Ele ainda tem esperança que os gálatas não tenham se perdido. Pelo menos não completamente. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Por que Paulo fala aqui? É o caso de Abraão. Porque ele está falando sobre o assunto da salvação pela fé. É isso que ele está falando. Essa salvação pela fé que a gente obtém por causa da graça de Deus. Esse é o assunto. Então agora ele dá um exemplo da vida real. O caso de Abraão. Abraão creu em Deus, ele simplesmente confiou em Deus, acreditou em Deus, nas palavras de Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Em outras palavras, quando ele creu em Deus, quando ele confiou em Deus, nas palavras de Deus, Deus o considerou uma pessoa justa. Como é que essa justiça veio sobre Abraão? Veio através da fé que ele demonstrou. Então, é por isso que a gente fala que o crente, ele é alguém que é salvo porque crê. Daí a palavra crente. Se nós cremos em Cristo, nós seremos salvos. Precisamos apenas crer. Versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Professor, mas eu não sou judeu, eu não faço parte da nação de Israel, não tenho nada a ver com eles. Como é que aí nesse texto o apóstolo Paulo fala que os da fé é que são filhos de Abraão? Pois é, veja só, não adianta a gente ficar se levando pelo que as pessoas dizem lá fora. O que importa é o que a Bíblia diz.
O apóstolo Paulo, um escritor inspirado, está dizendo aqui: os da fé é que são filhos de Abraão. Ah, mas eu sou um judeu no aspecto étnico, biológico. Eu realmente sou literalmente um descendente de Abraão. Ah, é? E você crê em Jesus como Salvador? Não, não creio. Então você não é filho de Abraão. Para ser filho de Abraão, tem que crer em Jesus como Salvador. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Veja que texto belíssimo nós temos aqui. Essa promessa específica que Deus fez a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, qual o sentido dela? Como de Abraão viria o Messias, então através de Abraão, essa bênção que ele está citando aqui chegaria a todos os povos, porque de Abraão veio o Messias, e o Messias é o Salvador. Então a bênção da salvação em Cristo, ela está revelada nessa promessa específica. Quando Deus falou a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Afinal de contas, é só olhar para o mundo. Qual foi a bênção ali prometida a Abraão que abençoou todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas? Qual foi a bênção? Foi a promessa da terra de Canaã? Não. Foi a promessa de que Abraão teria um filho? Não. Qual foi a promessa? A promessa, como diz aqui no versículo 8, foi o evangelho pré-anunciado a Abraão, quer dizer, anunciado antes, porque a mensagem do evangelho consiste em quê? Na salvação pela graça de Deus através de Cristo. Então a gente descobre agora que quando Deus falou para Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, ele quis dizer que implícita aqui estava a ideia que Cristo, como descendente de Abraão, salvaria pessoas de todas as nações, de todos os povos. Quando que aquele homem lá em Canaã, aquele homem que veio de Ur dos Caldeus, aquele homem que nasceu numa família idólatra e que certamente foi idólatra também, quando que ele poderia imaginar que um de seus descendentes seria o Salvador do mundo? Versículo 9, Paulo continua: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé que são abençoados. Não há garantia nenhuma de que Deus vai abençoar os descendentes biológicos. Não há essa garantia. Todo o cuidado de Deus com a nação de Israel no Antigo Testamento é porque dentro desta nação estava o povo de Deus. Nunca podemos confundir a nação de Israel com o povo de Deus, porque a nação de Israel seria o equivalente ao que nós chamamos de igreja visível. O que é a igreja visível, professor? Igreja visível é a igreja, por exemplo, que você frequenta. É a igreja que você vê. Ali estão pessoas que você enxerga. Só que essa igreja visível não quer dizer que todos os seus membros são crentes de verdade, que todos os seus membros fazem parte do povo de Deus. O que você conclui daí? Você conclui que a verdadeira igreja, aquela que é composta dos verdadeiros crentes, é uma igreja que só Deus consegue ver, não o homem. Por isso que a verdadeira igreja é chamada de igreja invisível. Invisível. A igreja invisível está dentro da igreja visível. Então, se você vai na igreja tal, eu vou na igreja presbiteriana tal, você chega lá e vê 200 membros. Aquilo é uma igreja visível. Agora, dentro dessa igreja visível, existe a igreja invisível. Os membros que são verdadeiramente crentes. Esses você não pode ver, só Deus vê. Então, da mesma forma, a nação de Israel no Antigo Testamento era uma nação inteira, mas não quer dizer que você, olhando para a nação inteira, todos os indivíduos daquela nação eram crentes em Jesus, ou melhor, eram crentes no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, acreditavam que Deus é que deveria prover a salvação. Não quer dizer isso. Era uma nação inteira, mas dentro da nação, quantos eram crentes de verdade? Quantos poderiam ser considerados como verdadeiros crentes? Lembre-se de que quando o povo de Israel estava no deserto, eles demonstraram uma incredulidade tal que Deus não deixou aquela geração entrar na terra prometida. Você lembra disso? Daquela geração, apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. 2 pessoas. Quem? Josué e Caleb. A maioria da nação demonstrou uma incredulidade tal que não temos receio de dizer que os verdadeiros crentes ali foram poucos. Então, nunca esqueçamos, como diz este versículo 9, os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você também faz parte dos que são da fé? Você faz parte da igreja invisível? Glória a Deus por isso, então. Até a próxima aula.